E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje então, como prometido, o vídeo será sobre ansiedade, esse tema tão importante aqui que eu já tinha mencionado no vídeo anterior e que geralmente então está associado a essa questão ali da alimentação, enfim, de uma nova rotina saudável. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é o seguinte, por meios científicos, vamos dizer assim, nós da área da saúde, inclusive da área da saúde mental, a gente tem conhecimento de que geralmente as pessoas que têm certo problema ali com compulsão alimentar ou com uma forma mais moderada de alimentação, vamos dizer assim, geralmente isso está acompanhado com as questões relativas a transtornos de ansiedade. Então, para iniciar a conversa, eu acho que vale a pena a gente começar a definir a coisa, né? Eu acho que de maneira bastante fácil, bastante breve, a gente consegue colocar que a ansiedade, ela nada mais é do que a antecipação de um medo que está no futuro, ou seja, algum fenômeno, algum episódio vai acontecer no futuro e a gente acaba então sentindo esse medo antecipadamente. E claro que essa antecipação desse medo, né, evidentemente ela acaba causando uma sensação horrível. Muitas vezes essa ansiedade ela realmente ela consome o nosso pensamento, vamos dizer assim. Então a gente por vezes, né, quem tem ansiedade ou quem já passou, já sofreu disso, sabe que a ansiedade ela tem a capacidade de nos atordoar. Então muitas vezes a gente perde a noção ali da realidade mesmo por conta dessa sensação muito forte que a ansiedade acaba trazendo. Só que a questão central é a seguinte, a ansiedade ela pode ser aliviada por meio de alguns escapes, tá certo? E é aí que entra o perigo, a comida então seria um escape. Então muitas vezes a comida acaba sendo, né, um recurso, mas é um recurso ruim, evidentemente, para abaixar esse nível de ansiedade. E é aí que então entra as questões relativas aos transtornos alimentares, né? Quando você cria uma prática, um hábito de utilizar a comida para poder diminuir essa sensação de ansiedade, essa coisa acaba virando uma espécie de droga mesmo, como se fosse uma espécie de dependência em que a pessoa, para ter esse rebaixamento temporário da ansiedade, acaba sempre ali precisando de uma comida, uma guloseima, alguma coisa nesse sentido. A questão, porém, é que por que é um recurso ruim, né? Porque a comida, vamos dizer assim, ela não vai tratar, evidentemente, a questão central da ansiedade. Ela não vai derrubar, vamos dizer assim, aquilo que move a ansiedade dentro de você. Infelizmente, né? Ou felizmente, melhor dizendo, a comida ela vai acabar então sendo um paliativo. Realmente ela vai ali trazer um benefício, uma sensação positiva de maneira bastante breve, mas depois que esse efeito passar, o efeito da comida, né, a ansiedade acaba voltando, então há essa necessidade de novo de comer e assim por diante, vira uma espécie de ciclo vicioso. Eu acho que antes de tentar destrinchar a ansiedade aqui, eu acho que é importante a gente fazer uma consideração aqui antes. A ansiedade, ela acaba, vamos dizer assim, acometendo as pessoas, né, por conta de motivos diversos. Então, por exemplo, o que pode causar ansiedade para mim é diferente do que pode causar ansiedade para o Joãozinho ou para a Mariazinha, tá certo? Então, o meio em que a pessoa está inserido pode ser diverso. Então, por exemplo, as pessoas podem sentir mais ansiedade por conta de problemas do trabalho, por conta de problemas familiares, por conta do próprio peso, da imagem corporal. Então, eu falarei aqui de maneira geral, todas essas questões que eu falarei aqui, elas serão, vamos dizer assim, úteis a todos, porque elas serão gerais, tá certo? Mas vale, evidentemente, a pessoa que tem uma demanda mais particular, alguma coisa que é importante, que considera relevante conversar comigo, eu vou me deixar aqui disposto, né, aberto, então, para que vocês entrem em contato comigo depois, ali pelo WhatsApp, no privado, mande uma mensagem, Vinícius, preciso conversar com você e tal, tem uma coisa acontecendo comigo, assim, assim, assim. Daí a gente pode, então, tentar, vamos dizer assim, buscar uma coisa mais pontual, tá certo? Mas as considerações que eu falei aqui, então, serão mais gerais. O que acontece? Eu gosto muito de tratar a questão da ansiedade, tentar destrinchar o que é ansiedade por meio do recurso do tempo, tá certo? Então o que acontece? A temporalidade, ou o tempo histórico, vamos dizer assim, a gente pode dividir em três partes, tá certo? O futuro, o presente e o passado. Onde nós podemos agir concretamente é somente no presente. Não conseguimos agir concretamente no passado e muito menos no futuro. O passado já passou, tá certo?
Então, o que aconteceu, que já passou do tempo do presente, ele está cristalizado, está, vamos dizer assim, concretizado na eternidade. Não tem mais como a gente resgatar isso para agirmos novamente. E o futuro também é incerto, a gente não consegue antecipar os acontecimentos. E aí que entra a questão, por que a ansiedade é uma neurose? Porque a gente tenta pegar um recurso, vamos dizer assim, um fenômeno, um acontecimento que está programado para o futuro e a gente tenta antecipar ele para o presente. E aqui esse resgate então das coisas que aconteceram no futuro para o presente é que acontece o fenômeno da ansiedade. Então é uma tentativa de antecipação do tempo e que evidentemente não pode acontecer por conta da estrutura da realidade. Nós não podemos trazer o futuro para o agora, tá certo? Então é nesse meio, nessa mudança da temporalidade que então acaba acontecendo o fenômeno da ansiedade. E é aí que vale fazer algumas considerações. Quantas vezes a gente não ficou ansioso por alguma coisa, algum acontecimento futuro e que acabou, vamos dizer assim, acontecendo de maneira totalmente diferente do que a gente imaginava. Então a gente acaba tendo aquela sensação de ter sofrido por algo que realmente não aconteceu. Existe uma frase bastante interessante do Viktor Frankl, que foi um psicólogo austríaco, que eu gosto muito vamos dizer assim, fazer uma modificação da frase dele para tentar tratar dessa questão da ansiedade. O Viktor Frankl dizia que quando a gente reclama de alguma coisa, a gente perde tempo, na medida em que quando a gente reclama, a gente deveria então estar gastando esse tempo que a gente está reclamando, tentando construir ali soluções para os problemas pelos quais a gente está reclamando, vocês estão entendendo? E eu gosto de adaptar essa frase para ansiedade. Quando a gente sofre de ansiedade por alguma coisa que não aconteceu ainda, nós estamos jogando o nosso tempo no lixo, enquanto poderíamos estar ali planejando, adquirindo recursos para tentar resolver esse problema quando ele realmente chegar a acontecer. E é aqui então que já entram algumas técnicas. A primeira delas que eu vou falar aqui com vocês, e vale destacar que ao longo da semana eu farei aqui pequenos vídeos para tratar disso com vocês, pequenas técnicas ali, com vídeos mais curtos ao longo da semana. E a primeira técnica então que eu gostaria de falar com vocês é a técnica da hierarquização. Como é que funciona? Eu vou montar aqui um exemplo fictício, tá certo? Para que a coisa fique mais concreta, mais palpável. Vamos falar aqui então da história do João. O João é um personagem, um sujeito que ele vai precisar montar uma apresentação, um PowerPoint, para apresentar no trabalho em uma reunião para ali supervisores, diretores, vários superiores dele na empresa, tá certo? E essa apresentação é o que causa muita ansiedade para o João. Então, quando ele pensa nessa apresentação que ele tem que fazer, ele se sente muito tenso. Quando ele pensa no dia que ele vai precisar apresentar, ele não se sente preparado, tá certo? Então, o que a gente pode fazer para ajudar nesse caso, né? O que a psicologia então tem de recurso? Um desses elementos é a hierarquização e como que ela funciona. A hierarquização consiste em a gente desmontar, vamos dizer assim, esse problema do João em várias etapas para que elas sejam passadas, né, etapa por etapa, da mais fácil para a mais complexa, então, que seria a última, né, a própria apresentação e tal. Então, como é que a gente poderia fazer nesse caso dele? O primeiro passo, então, seria elaborar o discurso, né? Elaborar a apresentação que ele precisa fazer por escrito. Exemplo. Depois dessa elaboração por escrito, ele poderia, por exemplo, fazer toda uma revisão ali para verificar erros, possibilidades de melhorar esse discurso, tá certo? Então, fazer uma boa correção. Uma etapa seguinte, ele poderia, então, gravar esse discurso que ele está fazendo, fazer uma apresentação na frente de uma câmera, para que ele consiga depois assistir a esse discurso e ver ali os erros que ele cometeu, o que ele poderia melhorar, as palavras, de repente trocar uma palavra por outra. Ele poderia estar enviando de repente esse vídeo para alguns amigos dele que são amigos de trabalho, que poderiam estar auxiliando ele, né, de repente melhorar esse discurso. Então vocês entendem que antes do exato fenômeno ali, do acontecimento da apresentação para os seus superiores, existe uma possibilidade enorme, né, de você fazer todo um ensaio, uma preparação antecipada para que na hora você já tenha revisto aquele discurso muitas e muitas vezes. Uma outra técnica, uma outra etapa também poderia ser feito o seguinte: além de ele mandar esse vídeo, né, do discurso para alguns amigos para tentar ali, de repente eles corrigirem uma coisa ou outra, dar uma sugestão, ele poderia estar apresentando para a família dele, tá certo? De repente colocar ele na televisão, chamar ali o pessoal na sala: pessoal, eu quero fazer um ensaio aqui com vocês, eu quero que vocês me deem dicas, né? Ó, faça isso, melhore aquilo, para que eu possa então fazer uma melhor apresentação ali para meus chefes, né? Então fazer uma pequena apresentação para amigos ou para a própria família dele. Então esse é um recurso, né, que ele poderia estar ali
executando, enfim, para que ele consiga então fazer um bom discurso, apresentar um bom trabalho dentro do trabalho dele, da empresa dele. Uma outra técnica que eu vou falar aqui para vocês, que eu vou adotar, então vou fazer um empréstimo de um psicólogo que falou isso primeiramente, e que eu gosto muito dessa técnica, eu acho que ela é muito válida, muito relevante, que é a do Dr. Paulo Pacheco, que é a seguinte: quando a gente se sente ansioso para fazer alguma atividade, elaborar algum trabalho, que geralmente acaba causando aquela ansiedade do social, do público, né? Dar uma aula, fazer uma palestra, participar de uma reunião importante. A dica que a gente dá, que eu gosto muito de dar essa dica, é para que a gente ame as pessoas para as quais a gente precisa falar, tá certo? Então, quando a gente se concentra, vamos supor, numa aula, né, em que a gente precisa dar para um grupo de pessoas, a gente se concentra em fazer o máximo para que aquelas pessoas consigam reter aquilo que a gente está falando, é um ato de amor, vocês estão entendendo? E a gente usar a razão em função do benefício do outro. Se o objetivo é ensinar um grupo de pessoas a respeito de alguma coisa, a gente tem que amar essas pessoas para que a gente consiga então fazer o máximo para que elas entendam essa mensagem que a gente está transmitindo. Um outro exemplo, se a gente precisa então, se a ansiedade é causada por uma conversa que a gente precisa ter com alguém importante, uma conversa sobre algo muito sério que aconteceu na nossa vida, a gente tem de amar essa pessoa e fazer o máximo para que essa pessoa consiga entender, absorver bem aquela informação. Então realmente é dar-se ao outro, vocês estão entendendo? Então esse é um excelente recurso para tratar da ansiedade. Existe um entendimento da psicologia da virtude, que é uma vertente da psicologia que eu acho importante falar aqui para vocês também. Geralmente, quando a gente precisa fazer algo e que a gente acaba sentindo aquela sensação de timidez, ou o que as pessoas vão pensar de mim quando eu falar sobre isso para elas, ou para um grupo de pessoas, para uma pessoa específica, geralmente por trás desse sentimento de timidez ou daquela preocupação com o julgamento alheio, geralmente tem uma sensação ali de vaidade, vocês estão entendendo? É uma preocupação excessiva com a própria imagem e uma falta de preocupação realmente com o bem-estar do outro. Vocês estão entendendo? Então, realmente, quando você está, vamos dizer assim, de acordo com a verdade, com o bem das coisas, e você precisa transmitir uma mensagem, então, para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, você tem que fazer o máximo para defender aquela ideia, no sentido de que, se isso realmente fará bem para essa pessoa, fazer o máximo possível para que essa pessoa entenda isso. Entenda a sua intenção, evidentemente, e também a mensagem, o conteúdo que você quer passar para elas. Eu sei que falando desse jeito a coisa parece muito fácil, né? Mas realmente a ansiedade ela causa uma sensação terrível. É algo realmente incapacitante muitas vezes. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje é que é possível sim reduzir essa sensação, esse sentimento de angústia, de opressão da mente por parte da ansiedade. Muitas vezes é possível inclusive cessar essa sensação, né? Você eliminar por completo. Lógico que daí existe todo um tempo de trabalho, uma porção de técnicas que precisam ser ensinadas, mas sim é possível ou rebaixar bastante, consideravelmente essas sensações, ou em uma hipótese positiva, né, realmente eliminar por completo. Então ao longo dessa semana, pessoal, eu vou estar postando aqui alguns vídeos mais curtos, né, sobre algumas outras técnicas da psicologia sobre ansiedade. E, enfim, para que vocês possam aproveitar ali, realizar essas técnicas no dia a dia de vocês. E eu espero que vocês consigam aproveitar isso da melhor maneira possível. Eu quero lembrar aqui, pessoal, que vocês estão tendo a oportunidade de estar num grupo com uma nutricionista, um educador físico e um psicólogo. Então vocês estão tendo a oportunidade de tirar dúvidas ali, né, a respeito dos diversos temas que vocês têm interesse, ou alguma preocupação, algum medo, alguma questão interior que realmente pode estar preocupando vocês, enfim. Então, se vocês têm dúvidas a respeito desses conteúdos internos, eu peço que vocês mandem aqui no grupo, né? Se de repente, não, tô um pouco envergonhado, tal, é algo um pouco mais complicado, eu não quero tratar disso em público, não tem problema. Vocês podem chamar a gente no privado, tá certo? Mandar uma mensagem lá, que esse conteúdo dessa conversa, realmente ele vai ficar ali reservado, né? Com o sigilo devido daquilo que está sendo tratado. Então é isso, pessoal. Ao longo da semana, então, postarei os vídeos mais curtos. E o próximo vídeo mais longo será, então, sobre essas recaídas, né? As técnicas que a gente pode, então, utilizar para evitar essas recaídas, então, nesse processo ali da reeducação alimentar.